Graças e paz, meu irmão, minha irmã. Vamos juntos celebrar o Senhor nessa manhã e eu convido você para nesse momento colocar o seu coração diante do Senhor, louvando aí, cantando aí. Quando cantamos, expressamos melhor o nosso coração e aquilo que sentimos, aquilo que estamos passando, do que quando tentamos usar palavras. Por isso, então, louve o Senhor nesse momento. As coisas deste mundo
Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus muito bom. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Que o Senhor fale conosco agora através da tua palavra, Senhor. Muda o nosso coração por meio dela, fala as nossas mentes por meio dela e faz com que consigamos ter uma visão mais clara do Senhor, que consigamos sair daqui enxergando mais o Senhor, não com os nossos olhos físicos, mas com os olhos da nossa fé. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. However dark the night, however dim our hopes. Inbound 4 o'clock low. The light will always follow darkness. Keep going the way you're going, you end up as a bum on the street. You train. You fight harder than those other guys, and you win. If you could take it, you can make it. You can do this, Lou. You just gotta believe you can. Pop does. Ma does. I do. Louis, a moment of pain is worth a lifetime of glory. We're gonna die out here. We're not dying! I got good news and bad news. Who is the Olympic athlete? Don't look at me. Hello, mother, father. This is your Louis talking. I am now interned in a Tokyo prisoner of war camp. I can't say this. What it says about America, it's not true. This man must be taught respect. Each prisoner will teach him this lesson. I used to think that I could do anything, that I was better than I am. Who says you're not? If you get me through this, I swear I'll dedicate my whole life to you. If I can take it, I can make it. Stay down. If he drops it, shoot him. Come on. Olá, que bom ter você aqui conosco novamente. Meu nome é Leandro, eu sou pastor da Comunidade Batista Viva e estamos aqui porque temos compromisso com a palavra do Senhor e compromisso com a transmissão dessa palavra. Quero agradecer o pastor Emanuel por nos conduzir até aqui no período de louvor e nos introduzir na série. E nós vamos dar continuidade à nossa série, que o tema é Debaixo do Constante Amor de Deus. E nós estamos pegando a vida de Louis Zamperini, que foi retratada no filme pela Angelina Jolie, o filme Invencível. Gostaria que você assistisse esse filme. Um filme muito bom, um filme inspirador. Fazendo um paralelo com a vida de Louis Zamperini, com a vida de José, e não diferente. Você precisa olhar você dentro de tudo que nós estamos conversando, porque senão será em vão aquilo que nós estamos conversando. Muitas vezes temos a mania, ou defeito, ou pecado, de achar que tudo que conversamos é para o outro. O exercício é para nós. A palavra de agora, é para mim. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você e não temos dúvidas. A primeira mensagem da série foi diante das frustrações. Quando Louis Zamperini e José também, com seus sonhos, de repente uma situação diferente. Louis Zamperini na guerra, José vendido como escravo. E aquele sonho parece lidar com a frustração. A segunda mensagem da série é diante das adversidades. Louis Zamperini estava num bote, foi resgatado pelo inimigo, e José vendido pelos seus irmãos ao Egito, e lá uma série de situações
adversas e que ele teve que lidar com cada uma delas. Mas veja só, se a gente não resolver as nossas frustrações e lidar bem com as nossas adversidades, com certeza nós vamos nos deparar diante das amarguras. E a pior coisa que tem para o ser humano é ser tomado pelas amarguras. Como disse Darth Vader, é o lado negro da força. Um ser humano que vive amargurado é um ser humano que não consegue comer, é um ser humano que não consegue dormir, é um ser humano que não consegue sonhar, é um ser humano que não consegue conviver, é um ser humano que tudo que fala tem aspereza e tem a tendência de machucar as pessoas. Por quê? Porque o seu coração, a sua vida foi tomado pelas amarguras, foi tomado pela dor. E ele não resolveu nem a frustração dele, ele não resolveu nem as adversidades e agora se tem que lidar com as amarguras. E a amargura foi a maior batalha enfrentada por Luiz Zamperini. No campo de prisioneiro, ele foi humilhado, torturado. Havia um homem lá chamado Watanabe Bird, que era o apelido dele, e ele perseguiu Luiz Zamperini. Ele era um homem muito mau. Mas um homem muito mal mesmo. Ele quebrava ossos dos prisioneiros, ele machucava, batia, humilhava, tirava a dignidade dos prisioneiros, a humanidade dos prisioneiros. Ele tinha prazer em fazer isso. Bird, ele era um oficial frustrado. Ele era um oficial que tentou crescer na carreira ali, mas não conseguiu. E de repente ele se vê como chefe, como líder, como o capitão, como aquele que coordenava ali um campo de concentração de prisioneiro. E ele não queria isso, ele queria mais dentro da carreira no exército onde ele participava. E por isso ele ficou uma pessoa muito frustrada. E todas as pessoas, todos os prisioneiros que ele encontrava, quer seja advogado, no caso do Luiz Zamperini, um atleta, ele marcava essas pessoas e começava a perseguir essas pessoas. E não foi diferente com o Luiz Zamperini. Ele tinha obsessão por pessoas que tinham carreiras de sucesso, que tinham chegado em lugares promissores, e ele não. Então ele marcava essas pessoas. E veja só o que ele fez então com o Luiz Zamperini, e isso foi o que mais gerou depois no coração dele, do Luiz Zamperini, a amargura. Luiz Zamperini foi empurrado de propósito e ele caiu e quebrou o tornozelo. E ele se viu sem condições de trabalhar. O problema é que quem não trabalhava não ganhava a sua porção de alimento, uma bola de arroz por dia. E ele foi ficando fraco e ele resolveu chegar no Watanabe ou no Bird e pedir que ele arrumasse alguma coisa para ele fazer, para ele ganhar a sua porção de alimento. E Bird deu a ele um trabalho, que era cuidar dos porcos daquele local. Mas tinha um agravante. Ele disse, só que você não vai ter ferramentas nenhuma para limpar o chiqueiro. Você vai ter que limpar com as suas próprias mãos. E isso, na vida de Luiz Zamperini, se tornou um peso, uma dificuldade. E ele disse, se tem uma coisa que vai me destruir aqui nesse campo de concentração, vai ser isso que eu estou fazendo, que era cuidar dos porcos naquele exato momento. Luiz Zamperini, então, acaba a guerra, volta para casa, e no pós-guerra ele tem alguns compromissos, algumas homenagens, festa, né, porque retornou, conseguiu sobreviver àquilo, mas não muito tempo Luiz Zamperini começa a se perder. E ele então começa a se envolver com álcool, e de repente ele está dependente do álcool, se envolve num processo de depressão, crise conjugal, crise financeira e por aí vai. E para ele agora se torna uma obsessão. Qual era a obsessão de Luiz Zamperini no pós-guerra? Era retornar ao Japão para matar Watanabe. Esse era o desejo do coração dele. O Watanabe se faz presente nos 5 anos da vida de Luiz Zamperini. Durante 5 anos, ele vai acordar e dormir pensando em como se vingar deste homem. E o pós-guerra, então,
para Luiz Zamperini se torna um dos maiores desafios da sua vida. Por quê? Durante a guerra ele foi excelente, mas no pós-guerra, tudo que ele viveu lá, de tortura, humilhação, começou a trazer amargura para o seu coração. Diante da humilhação e da vergonha, ele lembrava e falava: como que eu pude deixar isso acontecer comigo? Luiz Zamperini, então, passou a acreditar em algo, que a sua vida só teria uma melhora se ele fosse ao Japão e lá matasse o Burt, matasse o seu inimigo, matasse aquele homem, e ele acreditava que ele então teria paz. Veja só uma frase que eu anotei aqui. O paradoxo do desejo de vingança é o fato de tornar a pessoa dependente de quem lhe fez mal. Quando nós buscamos vingança contra uma pessoa, a pior parte é nós quem vivemos, porque nós nos tornamos dependentes daquilo. E aí segue a frase aqui, sobre a crença de que só se livrará da dor quando fizer o seu torturador sofrer. Era nisso que Luiz Zamperini estava acreditando, e eu acho que muitas pessoas acreditam nisso. Depois de ter passado por humilhação, frustração, adversidade, muitas pessoas ficam amarguradas, e elas imaginam que só quando elas fizerem o outro sofrer, só quando elas também humilharem o outro, só quando elas rasgarem, picarem em pedaços o outro, que elas vão se ver livres daquela amargura. Mas isso é uma pura ilusão. Ao buscar a morte de Burt, para se livrar, Luiz Zamperini acaba se acorrentando cada vez mais a ele. E aí, durante aquele tempo de guerra, Burt não dava paz a Luiz Zamperini. Mas no pós-guerra, é Luiz Zamperini quem não quer dar paz a Burt. Por quê? Por causa da sua vida, do seu coração, se tornou amargurado. O que ele mais queria, o que ele mais desejava era vingança. Então Luiz Zamperini tinha vários cenários propícios para a amargura, e aconteceu com ele no pós-guerra, não durante a guerra, mas no pós-guerra. Também quero olhar para a vida de José e esse hebreu, que também apresenta diante dele alguns cenários propícios para a amargura na vida de José. Veja só o primeiro cenário. O primeiro cenário é José e seus irmãos. José, então, por ser o querido do pai, por ser aquele que o pai trata de forma diferenciada, desperta ciúmes dos seus irmãos. Depois ele tem aqueles sonhos, os sonhos que revelam que os seus irmãos, e um dia iriam servir eles. Isso irrita mais os irmãos, e os irmãos então planejam uma vingança contra José. E aí um dos irmãos fala assim, a vingança era, vamos matar ele. Aí um irmão diz, não vamos fazer isso, vamos vender ele como escravo para o Egito. E aí, de fato, eles vendem ele então como escravo para o Egito. Então ele tinha só apenas 17 anos naquele momento. Esse é um cenário propício para a amargura. Eu sei que você, com certeza, não foi vendido pelo seu irmão. Espero que isso nunca tenha acontecido com você. Mas tenho certeza que você já viveu situações na sua família, com seus irmãos, com parentes mais próximos, que tinha forte tendência de trazer amargura para o seu coração. Você talvez já tenha vivido traição com seus irmãos. Talvez você já tenha sentido sabotado por um cunhado ou por uma cunhada, pelo sogro, pela nora, e por aí vai. Talvez você tenha sido difamado por algum deles, que saiu pela rua, pela vizinhança, dos seus melhores amigos, e começou a difamar você. E quando você olha, é o seu próprio irmão, quando você olha, é o próprio parente seu. Ou você já tenha sido, em algum momento ou posteriormente, apunhalado pelas costas por aquele irmão, por aquele parente que você mais ajudou na sua vida. Como você lida com a situação como essa? Esse é o primeiro cenário na vida de José. Nós temos um segundo cenário na vida de José. É quando ele é vendido para o Egito. Chegando no Egito, ele é comprado por um sujeito chamado Potifar.
E esse Potifar leva ele para trabalhar na casa dele e administrar todos os seus negócios. E tudo que José faz, porque José é um trabalhador excelente, e tudo que José faz prospera, tudo que José faz, as coisas acontecem, e faz com que a vida de Potifar, os negócios de Potifar cresçam. E Potifar está extremamente feliz com tudo que está acontecendo ali, mas de repente José está diante de uma adversidade. A mulher de Potifar coloca os olhos sobre José e começa a chantageá-lo, tentar seduzi-lo, e José diz não. Ela tenta de novo, e José diz não. Ela tenta de novo, José diz não, até que ela cria um plano mirabolante, agarra José dentro do seu quarto, José sai correndo, e de repente, ela cria toda uma história, e diz o seguinte: quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Ela inventou uma história mentirosa, e de repente José se encontra então numa prisão, diante de uma injustiça gigantesca. Esse é um cenário propício para a amargura. Talvez na sua vida você tenha exemplos no seu trabalho que possa ter gerado em você amarguras. Um exemplo é quando você se dedica àquela empresa, o patrão chega em você e diz assim: olha, eu procuro o melhor. E você começa então a participar do crescimento dessa empresa. Você se dedica, você é determinado. E quando menos você espera, eles te mandam embora. E diz para você: acabou o seu ciclo aqui. E você, depois de toda a dedicação àquela empresa e às pessoas daquela empresa, lealdade a eles, se vê desempregado por aquelas pessoas. Isso é um cenário propício à amargura. Ou quando você também, conversando com o seu chefe, ele chama você: nós estamos passando por um momento muito difícil na empresa, eu conto com você, e você diz assim: pode contar comigo. E aí, aquele momento passa, e você então passa junto com a empresa, e de repente, na hora que você pensa, agora eles vão me reconhecer, eles então mandam você embora, coloca outro no seu lugar, e você se vê diante dessa situação de injustiça. Depois de ter passado um momento difícil com eles, roído o osso, na hora de comer a carne, eles dispensam você. Ou quando você mira um estágio maior, um cargo melhor, uma posição melhor dentro da empresa, e eles então olham para você, mas chega na hora de promover, promove um outro, e o outro tem menos competência que você, menos preparado que você, mas ele sai com o patrão todos os dias para tomar uma cerveja, comer um tiragosto, falar mal da vida dos funcionários, é um dedo duro, e o patrão então promove aquela pessoa, aquele cargo. Eu tenho certeza que isso, se você já viveu isso é um cenário de frustração. Como você se sentiu em relação a isso? Mas nós temos um terceiro cenário, e o terceiro cenário é José e o copeiro. Quando José então foi preso, chegou na prisão, ele tinha 2 camaradas lá. Esses 2 camaradas, eles tiveram sonhos, né? E os sonhos deles eram intrigantes. E aí eles começaram a indagar: o que será isso? O que deve estar acontecendo? Qual que é o significado dos meus sonhos? E José então chega para eles e conversa. Um era chefe dos copeiros, aqueles que serviam, e o outro chefe dos padeiros. E aí eles chegam para José e dizem o seguinte: olha, nós tivemos esse sonho e eu tive esse. E José chega então para o chefe dos copeiros e diz o seguinte: olha, dentro de 3 dias você vai ser reposto ao seu posto de trabalho e você vai continuar servindo. E de repente o outro chega e fala assim: e eu? Porque ficou feliz que o outro ia ser liberto, e ele fala: dentro de 3 dias você vai morrer, porque eles vão te pedir a cabeça. Eu tenho certeza que a pessoa não gostou disso, do que ouviu. E de repente José faz um pedido para aquele
chefe dos copeiros, ele diz o seguinte: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Você estende a mão para aquela pessoa, você se dedica àquela pessoa, você ajuda aquela pessoa a sair daquele momento de lama, de sujeira, de angústia, de dor, mas num determinado momento é você que passa por dificuldades e você precisa da ajuda daquela pessoa. E de repente você liga e aquela pessoa sabe que é você ligando, sabe do que você está passando e ela nem se importa com a sua dor. Como você lidaria com uma situação como essa? Você já ajudou pessoas e de alguma forma, em algum momento, aquela pessoa foi ajudada, se ergueu, mas ela não voltou para dizer para você muito obrigado, para sequer demonstrar gratidão a você. Ou quando você ajuda um amigo, se dedica àquele amigo com amor, com carinho, com atenção, e de repente você está numa situação e precisa contar com aquele seu amigo, e de repente tudo que você fez, ele desconsiderou, pensou somente nele, pensou somente na vida dele e as coisas se foram. Como você lidaria com isso? Como você lidaria com esses 3 cenários dos quais José lhe deu? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Desses 3 cenários, qual é o mais difícil para você? O cenário com seus irmãos, o cenário com o seu patrão ou o cenário com os seus amigos? Para José, tenho plena certeza que o cenário mais difícil para ele, que gerou mais dor emocional e decepção mais intensa, foi com seus irmãos. E tudo isso poderia ter gerado em José um cenário de extrema amargura e de muita dor. Quero convidar você então a Gênesis 45, versículos de 1 a 15, e depois nós vamos para Gênesis 50, de 15 a 20, e vamos tirar 3 lições aqui com José diante das amarguras, diante desse cenário de amargura. Então, o primeiro texto que nós vamos usar é Gênesis 45, de 1 a 15. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiram responder. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabará na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai
quanta honra me prestam no Egito, e tudo o que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Meu Deus, que história! Fato é, se você já conhece a Bíblia, eu não quero aqui me parar mais nas considerações iniciais e entrar já nas lições, mas Faraó teve um sonho, José respondeu aquele sonho, interpretou aquele sonho, e 7 anos de vaca magras, 7 anos de vacas gordas, né? O mundo passou por isso, e José então se tornou governador do Egito. No momento de fome, os irmãos de José foram buscar alimento no Egito. E quem estava lá? Quem era o governador do Egito? Quem que era o administrador de toda a fartura e riqueza do Egito? Aquele que eles haviam traído. Aquele que eles haviam vendido. E José tem diante dele a faca e o queijo na mão. O que eu quero dizer com isso? Ele tem um momento de vingança dele. Mas só que José alcança uma perspectiva libertadora. Ao invés de agir com vingança, José faz o seguinte. Primeiro ponto, uma perspectiva libertadora. E José passa a enxergar a história da perspectiva divina. Tudo que nós lemos demonstra como José enxergou tudo aquilo que os irmãos haviam feito com ele. E sabe como que José enxergou? Do ponto de vista divino. Ele enxergou como a história dele, como um best-seller, cujo autor é Deus, e não os irmãos dele. Cujo autor é o Deus maravilhoso. Versículo 5, ele diz assim, do capítulo que nós lemos: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para a salvação de vidas que Deus me enviou diante de vocês. Então veja só, não sei se você já se deparou com isso, quando as coisas ruins acontecem com a gente, você vê pessoas fazendo coisas ruins, mas acho que na maioria das vezes a gente culpa as pessoas e esquece de observar que pode ser que Deus esteja por detrás daquilo tudo, escrevendo uma linda história, começando os primeiros capítulos de uma bela história, de um best-seller. Nós não temos a mania de enxergar dessa forma. E aí, quando os desafios chegam dentro da gente, aquilo que a gente não quer fazer, aquilo que a gente não quer, cai no colo da gente, a gente imagina que é o outro. Ou quando as pessoas fazem maldade pra gente, a gente imagina que é o outro. Mas pode ser Deus por detrás de tudo isso. Veja só o versículo 7 e 8 do capítulo 45. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservarem o remanescente nessa terra e para salvar as vidas com um grande livramento. Ele agora, José, está olhando para trás, enxergando que Deus estava livrando a sua própria família, abençoando ele e conservando a vida deles. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José passa a enxergar as coisas e passa a enxergar como tendo sentido divino, propósito divino. Aquilo que era uma hora frustração já não é mais frustração, nem adversidade, e sim propósito divino de Deus. E aí, uma frase que nós temos enfatizado aqui, do filósofo Søren Kierkegaard, que ele diz o seguinte: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Talvez nesse exato momento está acontecendo coisas com você, ou vai acontecer coisas com você, que você não vai entender. O que eu tenho a te dizer? Continue caminhando. Continue caminhando. Principalmente se você é novo. Principalmente se você não tem... Porque quando você está chegando perto de 50, como no meu caso, você já começa a olhar para trás e perceber que muitas coisas fazem sentido. Mas quando você é novo, parece que as coisas não fazem sentido, parece que é tudo para o nosso mal. E aí a gente tem dificuldade de caminhar. Não, continue caminhando. Porque um dia você vai olhar para trás e perceber
Era Deus que estava fazendo e eu não percebi. Era Deus que estava ali e eu não sabia. Era Deus quem estava caminhando ali e eu não sabia. Então qual é primeiro ponto dessa mensagem? É uma perspectiva libertadora. Enxergue a sua história do ponto de vista divino e não do ponto de vista humano, despretensioso, sem os preenchimentos dos princípios e valores de Deus. Seguindo aqui, Gênesis 46 a 49, então Jacó e sua família descem para o Egito e permanece ali cheio dos privilégios. 49, Jacó morre. Quando José então recebeu a notícia que o pai havia morrido, ele chorou muito, mas muito mesmo. E seus irmãos então, depois foram a ele. Diz o versículo assim: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. O mesmo comportamento do filho pródigo, que depois de trair o seu pai, retorna para casa e diz o seguinte: eu não sou digno de ser chamado seu filho. Agora eu posso ser um dos seus trabalhadores, um escravo. Eles também não se sentem dignos, ou por medo, ou por insegurança, de falar: José, nós somos seus irmãos. José, porém, diz o versículo, lhe disse: não tenha medo. Estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. José então tem uma decisão transformadora. Esse é o segundo ponto aqui. Uma decisão transformadora. Deixar nas mãos de Deus o juízo dos erros alheios. Essa é uma dificuldade nossa. Deixar aos cuidados de Deus a vingança. Deixar aos cuidados de Deus o juízo do erro do outro para conosco. José então tem essa decisão que é transformadora. Versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram isso: olha, e se José tiver com rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Veja só qual é a forma da sociedade caída pensar. Ela pensa em retribuição. Essa é a lógica da sociedade caída. Não é a lógica espiritual. Eles pensam o seguinte: pague o mal com o mal. Na mente dos irmãos de José, era assim que José os trataria. Pagaria o mal que eles fizeram a José com o mal. E essa pode ser que tenha sido a sua lógica nos seus relacionamentos. Quando alguém lhe frustra, quando alguém lhe impõe adversidade, quando alguém traz amargura para dentro de você, você tem o mesmo desejo. É de amargurar, de vingança, de esquartejar aquela pessoa. Mas veja só, se algum me fez mal e saiu impune, você fica buscando a vida inteira para que aquela pessoa sofra, porque ela te fez um mal. Mas como já conversamos aqui na vida de Luiz Zamperini, na sua vida também, o grande problema é que isso te faz refém do seu tirano de novo. Você dorme e acorda pensando naquela pessoa e arquitetando. Você começa a sua vida acorrentado, o seu dia acorrentado à amargura, e isso o impede de viver o futuro. E aí volta aquele paradoxo de novo, o paradoxo da vingança, que a pessoa só acha que vai se ver livre da amargura quando ela fizer mal, quando ela atingir o outro. E José age completamente diferente dele. Ele toma uma decisão que transforma, uma decisão transformadora. E isso está nas mãos de Deus. Veja o que ele diz no versículo 19 do capítulo 50. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estarei eu no lugar de Deus? Não sou eu que vou resolver essa questão. Por isso não precisa ter medo de mim. Porque eu não estou no lugar de Deus. É Deus quem vai julgar as motivações. É Deus quem vai julgar as intenções. É Deus quem vai julgar os corações. É Deus quem vai julgar as ações. Eu não. E José então abre mão da vingança. Romanos 12:19 diz isso para nós, nos incentiva. Amados, nunca procurei vingar-se, mas deixem a Deus a ira, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei. Confia no Senhor os seus caminhos, porque o Senhor é quem vai cuidar de você. É o Senhor quem vai cuidar da sua história. Então o que nós aprendemos?
que José toma uma decisão que transforma a sua história e também leva os seus irmãos a um momento de reflexão para que eles também possam ser transformados. Ele deixa nas mãos de Deus, os cuidados de Deus, aquilo que fizeram contra ele e segue amando, agindo em bondade. E quando a gente pede para você amar alguém que te fez mal, nós não estamos falando de sentimento, nós estamos falando de atitude. Haja de forma bondosa, misericordiosa, amável para com aqueles que te fizeram mal. Às vezes o coração vai estar até meio confuso, mas continue fazendo o bem. Aposte no bem e Deus há de te abençoar e abençoar muito. Nós agora estamos indo, então, caminhando para o último ponto. E José tem uma atitude desestabilizadora. Qual é a atitude dele? A lógica humana de uma sociedade caída sem Deus é a vingança, é a retribuição. Mas José, ele diz o seguinte: eu vou retribuir o mal com o bem. E o versículo 20 diz o seguinte: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus é especialista, meu irmão. Deus é especialista em pegar os limões que entregamos para Ele e Ele transforma em limonada para nós. Deus é especialista nisso. A espiritualidade cristã, a espiritualidade que Cristo trouxe para que eu e você pudéssemos viver, o que Deus tem para todos os servos dele, não contempla em nenhum momento a vingança, e sim a graça. Esse é o conceito. É isso que a espiritualidade visualiza. Não é a vingança. Porque trabalhar com vingança é só quem quer buscar a justiça. Veja só que interessante aqui. Depois do 11 de setembro, o Tim Keller se pronunciou de uma forma assim completamente diferente do que o mundo inteiro, penso eu, de muitas pessoas e muitas nações. Quando os Estados Unidos foi atacado, Tim Keller então disse o seguinte: não devemos enviar para o Oriente Médio tanques de guerra, bombas e soldados. Nós devemos enviar para lá missionários, professores, pedagogos, médicos. Nós precisamos desestabilizar nosso inimigo com amor, bondade e a graça. Veja que interessante. Como eu vou então desestabilizar o meu inimigo? É não agindo como ele agiu comigo. O que ele fez é não retribuir, e sim agir de uma outra forma, para desestabilizar toda a maldade, todo o império das trevas, tudo aquilo que foi intentado para o mal. Porque Deus é contigo e há de te abençoar. A justiça sempre busca vingança, mas só o amor pode transformar uma vida. Por mais que no primeiro momento você agindo de forma amorosa não há percepção nenhuma, persevere, porque Deus é quem vai cuidar de pegar aquelas ações de bondade, misericórdia e amor e transformar a vida do outro. Veja só, versículo então 20, terminando aqui. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Olha como José, diante das amarguras, tem atitudes transformadoras, desestabilizadoras. Atitudes de pegar o mal que lhe fizeram, colocar os cuidados do Senhor e agir com bondade e com muita bondade. Não é o amor no sentido de sentimento. São atitudes de amor que desestabilizam aqueles que insistem em fazer o mal com você. Quero agora, neste momento, convidar você para um momento de adoração, um momento de louvor, onde você vai parar e conversar com Deus, pedindo a Ele que fale ao seu coração e te ajude a lidar com as questões que existem na sua vida hoje e dentro do seu coração que te traz amargura. Vamos lá? Vamos louvar o nosso Deus?
capítulo 12, versículo 21, diz o seguinte: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa é a história de José. Essa é a história que eu e você precisamos viver. Mas e Luiz Amperini, que estava vivendo o seu coração extremamente amargurado no pós-guerra? O que aconteceu com esse homem? Aconteceu algo espetacular. Um belo dia, a sua esposa chamou ele para ir num culto onde o Billy Graham estava pregando. E ele então, amargurado, não querendo ir, então resolve ir. E quando ele está lá, ele então é desafiado a entregar a sua vida a Cristo Jesus. E naquele momento, Billy Graham pede as pessoas para orarem, fechar os olhos. Ele toma um corredor contrário ao Billy Graham para ir embora para casa. E de repente ele lembra de uma promessa que ele havia feito a Deus quando ele estava no bote, no mar. Ele prometeu a Deus que se Deus o livrasse, que ele entregaria sua vida a Deus. E naquele momento que ele estava indo contrário ao Billy Graham, ele lembrou das palavras que ele tinha lançado aos céus. E aquilo trouxe constrangimento a ele, e ele voltou e entregou sua vida a Cristo Jesus. E sabe o que é o mais impressionante nisso tudo? E que naquele dia ele dormiu, e foi a primeira noite, depois de 5 anos, que o Watanabe, o seu inimigo, o Bird, não apareceu nos seus sonhos. Ele percebeu que ele estava liberto naquela manhã das amarguras que ele estava vivendo até aquele momento. Quero convidar você a entregar sua vida a Cristo Jesus. Quero convidar você a ter uma perspectiva que te liberte, decisões que te transformam, atitude que venha destabilizar os seus inimigos e o império das trevas. Quero pedir a você que você tenha uma experiência revolucionária. Abra mão das amarguras, coloque-se diante de Deus e vá viver uma experiência revolucionária. Neste momento, quero orar com você, para a gente finalizar este momento. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a minha vida, a vida de todos aqueles que estão me ouvindo ou que ouvirão no segundo momento. Que o Senhor use tudo que conversamos e vá transformar a vida dessas pessoas. Muitas pessoas amarguradas, decepcionadas, e a vida tem sido essa constante. Amarguras, amanhece o dia, anoitece, elas estão escravas desses sentimentos, dessas amarguras, dessas humilhações. Mas primeiro eu quero pedir que o Senhor as ajude a lidar com seus corações diante da cruz de Cristo Jesus. E pedir que o Senhor dê força a cada uma delas, para que elas possam perdoar e começar a trabalhar as suas histórias numa perspectiva do Senhor. Pois tudo está sob o seu controle. Nada foge dos seus olhos. E tudo que pode estar acontecendo com cada um de nós hoje pode ser planos do Senhor para nos levar a lugares que nós não iríamos se não passássemos pelas frustrações e adversidades. Cuide de nós durante essa semana e que o Senhor continue reverberando e falando ao coração de quem está nos ouvindo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. E que a graça do nosso bom Deus, o amor do Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Tenha uma boa semana, uma semana de reflexão, uma semana de perdão, uma semana de reajuste, uma semana onde você vai se colocar totalmente na dependência de Deus para que seu coração se veja livre de qualquer empecilho ou qualquer amargura. Deus abençoe.